Oi, meus amores do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é sexta-feira, concluímos a nossa semana bem, graças a Deus, deu tudo certo, tudo conforme o planejado. E se uma coisa ou outra não sair como planejado, a gente faz o quê? Replaneja. Por isso que existe o replanejamento, para que nós possamos ajustar aquilo que não deu certo e decidir a melhor solução, a melhor estratégia para tentar fazer novamente de maneira que dê certo, não é mesmo? E aí é muito importante nós realizarmos esse replanejamento na nossa vida, no nosso dia a dia, na realização das nossas tarefas, das nossas atividades diárias, e é necessário nós carregarmos isso por toda a nossa vida, porque lembra que na aula passada nós falamos sobre a importância do planejamento. Hoje nós vamos ainda focar nesse assunto. Vocês lembram que na aula passada eu falei que iria enviar um cronograma semanal para vocês montarem o cronograma de vocês? Eu não enviei porque eu achei que seria mais interessante eu enviá-lo agora nessa aula, para a gente ter uma aula só como atividade para vocês fazerem esse cronograma. E aí é bom que a gente ressalta mais uma vez um pouco desse conteúdo, ok? E então, eu passei na semana passada a atividade do livro. A atividade de hoje vai ser o cronograma semanal de vocês, ok? E para podermos falar sobre esse assunto novamente, né? Vamos fazer a nossa oração e pedir para Deus sabedoria, porque sem sabedoria é muito difícil saber o que nós queremos para nós e saber como se organizar para conseguir alcançar os nossos objetivos. Então, todos com os olhos fechados. Senhor Deus, muito obrigada por tudo que você tem feito em nossa vida. Obrigada pela saúde, pela vida de todos os nossos familiares. Te peço sabedoria para saber lidar com os conflitos do dia a dia, para saber tomar as atitudes corretas, fazer as escolhas certas e evoluir a cada dia. Obrigada por tudo. Amém. Então, gente, lembre-se sempre também de agradecer. A gente pede muito para Deus, mas a gente precisa também agradecer, ok? Então, agora, vamos falar um pouquinho sobre prioridades. Quem sabe o significado da palavra prioridade? Alguém sabe? Quando nós priorizamos algo, é porque aquilo que deve ser priorizado tem grande importância na nossa vida. Quando eu falo, a minha prioridade, então é o que é de mais importante, é o que eu devo fazer primeiro, é o que eu almejo alcançar primeiro, é o que está ali na minha lista de afazeres, é a primeira coisinha, é o que temos prioridade. Certo? Deu de entender? Então, sempre que você prioriza algo, você vai fazer de tudo para alcançar esse objetivo primeiro, antes de fazer qualquer outra coisa. E é assim na nossa vida o dia inteiro. Por exemplo, então eu tenho a opção de acordar, levantar da cama e tomar o meu café, que é a opção mais saudável, né? O meu café da manhã. E eu também tenho a opção de acordar e ficar rolando pela cama com preguiça de levantar. E aí, enquanto isso, olha, o tempo vai passando. Então eu tenho duas escolhas. Ao longo do dia também, eu tenho a opção de acordar, tomar meu café, fazer as minhas atividades diárias, né? Abrir o YouTube, assistir as aulas da tia Dani, da tia Leia. E eu também tenho a opção de brincar ou de não fazer nada. Porém, o que vai definir quem eu sou são as escolhas que eu vou tomar. O que vai definir o meu desempenho são as escolhas que eu vou tomar. Então, vocês, como estão em casa, muitas coisas não ficam tão exigentes como na escola, não é? Porque na escola nós tínhamos o nosso tempo
determinado para cada coisa. Tínhamos o primeiro horário, depois trocávamos de horário, já tínhamos uma outra atividade para fazer. E aí tinha o momento do intervalo, né? Era onde vocês lanchavam, brincavam. E depois retornávamos para a sala de aula. E para finalizar, nós tínhamos também o momento de ir para casa. E todos esses horários, eles eram bem definidos no nosso horário escolar. E em casa é mais difícil ainda obedecer esse cronograma. Eu entendo vocês, eu sei que nem todos os dias vocês vão poder acordar no mesmo horário, ter a mesma rotina, assistir a aula no mesmo horário. Porém, lembrem-se, nós estamos falando de quê? De prioridades. Portanto, você deve priorizar aquilo que é mais importante. Será se naquele momento o mais importante é brincar, ou curtir um pouquinho a preguiça, ou estudar? Então, pense sempre no que você quer para a sua vida e no que você considera melhor para você. Para explicar melhor para vocês o conceito de prioridade, eu vou dar um exemplo prático, contando uma história chamada O Jarro de Vidro. Porém, como eu não tenho um jarro de vidro aqui no momento, o nome da minha história foi adaptado e ela agora será Os Potes de Plástico, tá bom? Então vamos lá para a história. Meus amores, a história começa assim. Uma professora chega na sala de aula com um pote vazio e outro cheio de pedras grandes, vejam só. E então, ela aos poucos despeja as pedras grandes dentro do jarro. Prontinho, já coloquei aqui, assim como a professora fez. E então, ela pergunta aos seus alunos: Alunos, esse pote de plástico aqui está completo? Os alunos observam, olham pertinho e concluem que sim. E respondem: Sim, professora, está cheio. E então, a professora pega um potinho cheio de areia e começa a explicar. Não, esse pote aqui ainda não está cheio. E ela começa a despejar toda a areia dentro do potinho. E à medida em que ela despejava, ela ia balançando para que a areia fosse parar lá no fundo. Então, ela mostrou o pote novamente e perguntou aos alunos: E agora, está completo? Os alunos observaram atentamente e notaram que ainda dava de preencher um pouco mais e responderam que não. E realmente eles estavam certos. O pote ainda não estava completo. Por isso, a professora colocou mais areia e foi despejando a areia, assim como fez no começo. Até que o pote ficou assim, completo. Os alunos ficaram se perguntando o que a professora queria dizer com aquilo. E aí ela começou a explicar. Imaginem só que todas as pedras desse pote são as coisas mais importantes da nossa vida, como a família, a saúde, o carinho, tudo que realmente importa. E a areia são as coisas mais dispensáveis, aquelas que não são tão importantes assim, como, por exemplo, os bens materiais, os objetos que nós vamos adquirindo ao longo do tempo, como brinquedos, como, por exemplo, aparelhos eletrônicos, tudo aquilo que podem até fazer parte do nosso gosto. Porém, são coisas que podem ser descartadas e que não garantem a nossa felicidade. Já as pedras maiores, essas sim, garantem a nossa felicidade e a nossa vida não poderia ser completa sem elas. Agora imagine se esse pote aqui fosse preenchido da maneira contrária.
se no lugar das pedras fossem colocadas aqui dentro primeiro a areia, será se iria caber tudo assim, da maneira como coube desse primeiro exemplo? Vamos ver? Então, eu vou utilizar um pote grande para me auxiliar e vou colocar tudo de novo dentro desse pote grande. Agora, dentro desse pote aqui, eu vou colocar só as pedras para eu poder separá-las. Vamos lá colocar as últimas pedras. Ainda tem. Acho que não tem mais nenhuma, não é? Então, agora, todas as pedras já foram separadas da areia. E eu vou começar preenchendo o pote primeiro pela areia, tá bom? Então, primeiro vamos colocar areia no mesmo potinho. Lembrando que a areia são as coisas descartáveis da nossa vida, que não garantem a nossa felicidade, que podem ser dispensáveis. Olha só o tanto de areia. Como eu coloquei primeiro a areia, agora eu vou colocar as pedras cuidadosamente. Eita, olha, o meu pote já está transbordando. Olha o tanto de pedras. As pedras não estão cabendo aqui. Veja que elas não estão mais segurando e já ultrapassou o pote. E o pote representa a minha vida. Então, a minha vida, ela é limitada até aqui. Eu não posso deixar transbordar nada. Então, tudo que passa do pote, aqui, ó, da boquinha do pote pra cima, são coisas que não tem como eu fazer, não tem como eu realizar. Veja que as coisas já estão começando a cair, porque realmente não cabe. Por mais que eu tenha colocado com todo cuidado. Eita, olha ali uma prioridade indo embora. Então, gente, é isso que acontece na nossa vida. Quando a gente coloca como prioridade as coisas menos importantes, deixa eu até tirar aqui um pouquinho para não cair no chão. Quando a gente coloca como prioridade as coisas menos importantes, que é representada pela areia, nós não conseguimos realizar aquelas coisas mais importantes que deveriam ser prioridade. É por esse motivo que sempre devemos começar tudo na nossa vida com nossas prioridades. Isso aqui deve ser priorizado. As coisas que são importantes para você, como a sua família, a realização das tarefas, os seus estudos, tudo isso deve ser priorizado. E aí, por último, se sobrar um tempinho, porque sempre sobra, se você souber se planejar. Vocês viram que essa quantidade de areia aqui é a mesma do primeiro exemplo. E aí a gente consegue ver que quando ela é organizada, quando ela é bem administrada, nós conseguimos fazer com que dê certo. Mas se não organizarmos bem, vira o que aconteceu agora. As prioridades, elas começam a se perder e você não consegue dar atenção às suas prioridades. Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido e que tenham gostado do meu exemplo. Agora é com vocês. Lá na Agenda Edu, dessa vez sim, viu? Eu mandei para vocês o cronograma semanal para você preencher um planejamento semanal e lá você vai colocar quais são as suas prioridades da semana. Então, ó, um beijinho para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!